Oi gente, tudo bem? Meu nome é Pedro e estamos começando mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre redação do Enem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como planejar o seu texto, ou seja, você vai pegar o seu tema da redação e você vai montar como que você vai fazer o seu texto. Então se você olha para o tema da redação e você não sabe o que fazer, esse vídeo é para você. Bem gente, nesse vídeo nós vamos trabalhar com o tema do Enem 2017, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Então nós vamos começar com o nosso passo 1, entender o tema. Quando a gente olha o tema, são várias palavras que vão nortear o nosso texto. Então, por exemplo, a primeira dela é desafio. Então, quando a gente vê um texto que ele começa com desafios para alguma coisa, ele já é um tema que está direcionando a gente para causas. Ou seja, a gente quer entender quais são os desafios que estão norteando esse tema. Então, por exemplo, quando eu leio Desafios para a Formação Educacional dos Surdos, eu entendo que eu tenho que mostrar quais são as causas e o que está norteando os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Outro ponto muito importante é a formação educacional. Ou seja, ele é um direcionador que a gente não pode focar o nosso tema em falar sobre inclusão social, inclusão profissional. Assim, a gente pode usar a inclusão social no nosso argumento? A gente pode. Mas a gente tem que tomar cuidado que os nossos argumentos não podem se basear nisso. O nosso tema é a inclusão acadêmica. As outras duas palavras que mais direcionam a gente é os surdos, ou seja, a gente pode falar de deficiente visual? A gente pode. Mas o nosso tema é surdos. Então a gente sempre tem que, ao utilizar um argumento de deficiente visual, trazer para o âmbito dos surdos. E por final é o Brasil. Então, quando a gente for adicionar alguma alusão histórica, quando a gente for adicionar algum dado, a gente tem que focar no Brasil, na sociedade brasileira. Bem, gente, agora que a gente entendeu qual é o nosso tema, nós vamos para o passo 2. Esse passo é para a gente começar a abrir nossas ideias e entender o que a gente pode falar nesse tema. Por exemplo, o tema ele é a formação acadêmica de surdos no Brasil. O que com formação acadêmica dos surdos a gente pode tentar pensar? É um assunto muito específico, não é? Então a gente pode começar a direcionar o nosso tema para pegar alguns assuntos paralelos a esse tema. Por exemplo, a gente pode pensar na deficiência no geral no Brasil. Então, acessibilidade, a gente pode pensar no Estatuto do Deficiente, que o surdo está incluso. A gente pode pensar em alguns filmes, por exemplo, eu vou deixar aqui o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é a alusão que eu usei na minha redação. A gente pode usar o que mais? Usar histórias em quadrinhos da Mônica, por exemplo, tem a inclusão dos deficientes. Então são alguns temas que não estão falando exatamente dos surdos no Brasil, mas a gente sempre pode inserir eles, por exemplo, na nossa introdução, que vai introduzir o tema. E aí depois a gente começa a pensar em assuntos mais amplos. Então, por exemplo, quando a gente está falando de inclusão, né, a formação, a inclusão dos surdos no ambiente acadêmico, a gente pode pensar, por exemplo, na Constituição de 88. A gente pode pensar na Declaração dos Direitos Humanos. A gente pode pensar na teoria do Estado de Hobbes com Leviatã. Então a gente pode pensar em vários outros temas que não são 100% explícitos, mas eles têm muito a ver porque é o direcionador da inclusão dos surdos. Beleza? Agora que a gente falou mais especificamente do tema, a gente vai para o nosso passo 3, que é argumentar de fato. E como é que a gente planeja? A gente sempre faz 2 parágrafos de argumentação. Então, o que eu gosto de fazer no geral? Causa e efeito, porque são assuntos um pouco mais genéricos que a gente vai tratar. Por exemplo, formação acadêmica dos surdos. Os surdos têm que estar inclusos na sociedade perante a lei. Então, assim, por que os surdos não são inclusos? Porque o Estado não garante. Então, esse é o nosso argumento base. O Estado, a negligência do governo. Então, quando eu coloco, assim, no meu planejamento, eu vou até botar a foto aqui. Eu boto assim, argumento 1, negligência governamental. E aí eu vou pensar em 4 frases, assim, 4 momentos do meu texto que eu preciso desenvolver. Então, assim, eu preciso explicar o que é esse problema. O que é essa negligência? Negligência é uma palavra muito ampla. Então, assim, eu estou falando que o Estado é negligente porque ele não assegura os direitos garantidos pelo Estatuto do Deficiente de ser incluso em todos os ambientes acadêmicos. Por que isso é um problema?
Isso é um problema porque o surdo não tem acessibilidade, ele não tem professores adaptados para Libras. Então eu vou começar a explicar por que isso é um problema. E agora vem uma contestação chave para a redação do Enem. Ela precisa comprovar. Você precisa de fatos, você precisa de argumentos. Então, como é que a gente comprova isso? Muito nosso texto motivador, nossos textos base, vão ter alguns argumentos. Então, por exemplo, eles vão falar uma porcentagem de inclusão dos surdos. A gente pode ver as universidades se são inclusas ou não, ou até por um notório saber. A gente pode comentar sobre a inacessibilidade dos surdos, a gente pode falar sobre cotas que não abrangem 100% dos deficientes. E por fim, agora a gente já desenvolveu o nosso argumento, a gente precisa concluir nosso argumento. Então, o que mais a gente pode falar sobre esse problema? A gente pode comentar uma pequena consequência. Então, o que faz a inacessibilidade acadêmica dos surdos? Faz com que eles não se desenvolvam perante a sociedade. Então, a gente faz uma pequena conclusão. Por exemplo, nosso argumento 2. Eu sempre gosto de falar, se uma é causa, a consequência natural seria uma exclusão social. Então, assim, o que a gente pode pensar? Aí volta de novo. Eu tenho que explicar que exclusão social é essa. Eu tenho que mostrar por que isso é um problema. Eu preciso comprovar. E eu preciso concluir o meu argumento. Ah, Pedro, e onde eu incluo aquele repertório que é exigido na competência 2? Você inclui na sua comprovação no desenvolvimento do seu argumento. Ou seja, você vai iniciar o seu argumento, você vai desenvolver um novo tema. Então, por exemplo, nessa dos surdos, eu falei sobre a Macabeia. A Macabeia do livro A Hora da Estrela, que ela não era nem surda, nem com nenhuma deficiência. Ela só tinha uma exclusão social provocada pela falta de estudo. Então, você faz a inserção de um conceito. Então, assim, qual o conceito que eu inseri? A exclusão social da Macabeia. Eu desenvolvo que exclusão social é essa, e aí eu comparo. Eu comprovo falando os surdos, assim como aconteceu com a Macabeia, ficam nessa mesma situação de serem excluídos socialmente. E aí, de novo, eu concluo o meu argumento. Então, assim, quando a gente fizer o nosso planejamento do texto, a gente sempre coloca o nosso argumento e esses 4 pontos-chave. Então, a gente explica o problema, a gente mostra por que esse problema é um problema de fato, como que a gente comprova? A gente coloca alguns fatos, algumas alusões, e no fim a gente conclui. E a gente faz isso para os 2 parágrafos, beleza? Bem, gente, nosso último ponto é o parágrafo de conclusão, ou seja, a gente precisa concluir o nosso argumento dando uma proposta de intervenção. Só que como é que eu puxo? A gente já colocou nossos argumentos aqui. Então, se eu coloquei que um dos argumentos é a negligência do governo, eu já tenho um gancho para comprovar que eu preciso de uma proposta de intervenção governamental. Então, eu preciso que o governo faça alguma coisa para resolver essa situação. E aí, você pode ver nesse vídeo aqui como que a gente vai desenvolver a proposta de intervenção, beleza? Esse vídeo aqui era para realmente mostrar, eu vou tirar uma foto para botar aí, como você prepara o texto. Então, essa tempestade de ideias que você vai construindo uma narrativa para poder montar o seu texto. E aí, nos outros vídeos, eu explico exatamente como a gente comprova, como que a gente inicia o texto, como que a gente finaliza, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para continuar tendo nossas informações. Dá um like aqui no vídeo e ativa os sininhos para receber as notificações, beleza? Valeu!